Eu hoje, presidente, vou falar aqui sobre, dia 24 de abril, centenário do genocídio contra o povo armênio. Esse é meu discurso no dia de hoje. Só que antes disso, senhor presidente, eu quero falar sobre esse projeto de terceirização. Eu tenho feito discursos, pelo menos uma vez por semana, contra esse projeto 4330 de terceirização, que eu volto a dizer, é o maior atentado contra o direito dos trabalhadores desde a época do governo Getúlio Vargas. Mas eu venho hoje a essa tribuna parabenizar o presidente do Senado, Renan Calheiros, pela sua postura. Primeiro, de deixar claro uma posição contra a terceirização nas atividades fins. Está aqui a frase do presidente do Senado, Renan Calheiros, que diz o seguinte: é fundamental regulamentar os terceirizados. Nós temos no Brasil 12 milhões de terceirizados. Nós não podemos regulamentar, sob hipótese nenhuma, atividade fim. Nós temos que regulamentar os terceirizados existentes. Essa regulamentação não pode significar só a regulamentação da atividade fim. Isso é uma inversão, uma involução. Significa revogar a Constituição, direitos, garantias individuais e coletivos. Essa é a postura do presidente do Senado, postura que me associo completamente. A gente sabe o que vai significar isso. Vai haver uma transferência de funcionários que são contratados diretamente pela empresa, por empresas terceirizadas, e a gente sabe, um estudo de DIEESE mostra que o salário de um trabalhador terceirizado é 25% menor do que um trabalhador contratado diretamente pela empresa, que faz a mesma função, senador, a mesma função. Mas eu quero parabenizar a posição do senador Renan Calheiros e dizer mais. Acho que o presidente do Senado teve uma postura altiva, de dizer que a matéria vai tramitar como tem que tramitar por essa casa, passando pelas comissões. Quem esse presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pensa que é? Ele manda na Câmara dos Deputados, ele não vai pautar, não vai dizer como o processo tem que acontecer aqui no Senado. Quem decide isso é o presidente do Senado, são os senadores. Então, o que o presidente Renan Calheiros falou no dia de ontem foi o seguinte, que o projeto vai tramitar normalmente aqui por essa casa, passando pelas comissões. Eu volto a dizer, teve uma postura do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, desrespeitosa. Na terça-feira passada, senador Teomário, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: o que a Câmara decidir pode ser revisado pelo Senado, mas a última palavra será da Câmara. A gente derrubaria a decisão se o Senado desconfigurar. Foi desrespeitosa. Como foi desrespeitosa a reação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ontem, que depois da posição do nosso presidente do Senado, Renan Calheiros, de dizer que a matéria tramitaria passando pelas comissões, ele disse o seguinte: a convalidação dos benefícios do ICMS, que foi votado aqui pelo Senado, na Câmara, vai andar no mesmo ritmo que a terceirização do Senado, afirmou Cunha. Pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Engaveta lá, engaveta aqui. E lembrar que a gente já teve como presidente da Câmara Ulisses Guimarães, figura que pensava nesse país como um grande estadista, um grande homem público que foi. Agora nós temos um presidente da Câmara como Eduardo Cunha, que tenta, com essas posições, com essas palavras, tentar fazer essa guerra entre Câmara e Senado, ditar o ritmo do processo legislativo aqui do Senado. Isso ele não pode decidir. Ele é presidente da Câmara, presidente do Congresso Nacional se chama Renan Calheiros, o presidente do Senado Federal se chama Renan Calheiros. E eu quero dizer ao presidente do Senado Federal que ele tem todo o nosso apoio. O Senado não vai baixar a cabeça à arrogância desse presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Concedo a palavra, à parte, ao senador Teomário. Se o deputado Eduardo Cunha vota pelos deputados, ele continue votando, mas pelos senadores, vota os senadores. Então, quero parabenizar o senador Renan pela tranquilidade, pelo compromisso com o país, pela responsabilidade de um presidente do Congresso. Acho que o Eduardo Cunha, eu estou olhando aqui, quem compõe a mesa do Congresso Nacional, ele nem compõe.
ele nem compõe. Ele nem compõe. Quem compõe é o senador Renan, deputado Valdir Maranhão, senador Romero Jucá, Beto Mansur, Zezé Perrella, deputada Maria Gabriel e senadora Ângela Portela. Então, o deputado, ele quer impor, não é o ritmo, não é só o ritmo, nem a celeridade, que aí a gente poderíamos até concordar. Ele quer impor ao Senado, ao Congresso brasileiro, as suas causas. Ele está tratando, daqui um dia ele vai dizer aqui, a Câmara sou eu, os outros 500 e pouco não são ninguém, a Câmara é ele. Eu entendo isso. Ou seja, quer dizer, coisas, Vossa Excelência colocou bem. Quem teve Ulisses, quem teve aí um Tancredo Neves, quem teve um Sarney, quem teve tantos outros nessa Câmara, nesse Congresso, e hoje o seu Eduardo, achando que tudo ele pode, ele tem que entender que senador é eleito pelo povo. Senador não é ministro, não. Ministro é demissível, como ele usou a força e demitiu o presidente, o ministro da Educação. Aqui não. Então, o senador Renan tem todo o nosso apoio. Acho que as coisas têm que ser tratadas com a devida responsabilidade. O senador Eduardo está avançando em direitos, como Vossa Excelência tem dito aqui, de Getúlio Vargas, do trabalhador. Direitos esses conquistados a duras lutas, com sangue, com sofrimento, avanços paulatinos na história das conquistas trabalhistas brasileiras. E ele simplesmente hoje chega e acha que é o dono absoluto dos poderes. Então, que ele trate, cuide e tenha responsabilidade, sobretudo, com o Brasil, com os brasileiros. O Senado e o Congresso não está a serviço de grupos, não está a serviço de empresas, não está a serviço de instituições econômica e financeira. Está o Congresso brasileiro e o Senado brasileiro está a serviço do povo brasileiro. Portanto, eu quero parabenizar a fala de Vossa Excelência. Imagino, ele está muito mais para Cuba do que para o Brasil. Eu acho que Cuba vai pegar aula com ele. Ele está fazendo, usando o poder dele, de presidente da Câmara Federal, achando que ele pode tudo. Não é assim. Aqui se decide coletivamente. Aqui se decide debatendo. Aqui não se pode decidir as coisas de forma de afogadilho. Que ele faça a pauta lá da Câmara, mas não venha tentar fazer a pauta do Congresso e nem do Senado. Até porque, se ele segurar lá, como ele ameaçou esse projeto do comércio eletrônico, foi isso que Vossa Excelência colocou? A convalidação dos incentivos do ICMS. Pronto. E vale citar nesse caso que lá, com certeza, os deputados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste são interessados na votação super dessa interessados. Então, quero saber se ele vai conseguir convencer esses deputados. Bom, a forma como ele está tocando, eu até quero questionar se ele é a Câmara Federal ou se a Câmara é 500 e poucos deputados, né? Então, isso sacrifica, e muito, né, os estados pequenos, essa mini-reforma que está se fazendo, tributária, é importante. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, quero dizer ao senador Renan Calheiro que tem todo o nosso apoio e parabenizar ele, porque, embora ele seja do mesmo partido do presidente da Câmara, ele não está se curvando a essa vaidade. Esse rapaz é vaidoso. Esse rapaz é vaidoso.
né? Isso é vaidade. Ele está pegando a vaidade dele e quer impor a política que ele bem entender, ao seu bel prazer, à população brasileira. Esse Senado não vai se curvar às suas vaidades. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Telmário. Eu acho que o recado que eu queria passar aqui, antes de começar meu discurso, é esse. Todo apoio a essa decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros. Volto a dizer, o presidente da Câmara dos Deputados é presidente da Câmara dos Deputados. Não pode impor a pauta aqui no Senado. Não pode impor que o projeto de terceirização seja votado em urgência. Nós vamos, sim, passar pelas comissões. Tem, no mínimo, 4 comissões aqui. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição e Justiça. Agora, senador Telmário, eu queria falar a Vossa Excelência que, desde a semana passada, começou um movimento aqui no Senado que eu acho muitíssimo interessante. Desde a votação daquele projeto de biodiversidade, em que nós defendemos a repartição de benefícios para os povos indígenas. E aqui houve uma votação muito apertada. E nós ganhamos aquela votação por um voto. Se formou aqui uma frente suprapartidária progressista. Eu passei essa semana conversando com muitos senadores. Ontem conversei aqui com o senador Cristóvão, com senadores do PSB, senadores dos mais diversos partidos, de apoio ao governo e de oposição ao governo. Mas é possível, e existe uma preocupação muito grande entre esses senadores, não só com esse projeto da terceirização, com essa pauta extremamente conservadora que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, quer impor ao país. É o projeto de terceirização, redução de maioridade penal, Estatuto de Família e vários outros pontos. E eu estou convencido de que o Senado Federal, que sempre foi a casa mais conservadora, a Câmara dos Deputados sempre foi mais avançada, e o Senado sempre foi, na história, uma casa mais conservadora. Nesse momento, as coisas estão se invertendo. Só esse Senado Federal pode parar essa onda conservadora que retira direitos que vem da Câmara dos Deputados. Então, nós estamos com a ideia, senador Telmário, eu acho que na próxima semana nós poderemos fazer a primeira dessa reunião, que é de formar uma frente progressista, com senadores de diversos partidos, que defendam um programa mínimo, para que essa casa, o Senado Federal, equilibre um pouco esse jogo e consiga barrar essa onda conservadora que vem sendo ditada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E aqui tem senadores dos mais diversos partidos que estão topando fazer parte de um movimento como esse em cima de pautas muito concretas, muito objetivas. Eu passo a palavra para o senador Jorge Viana, que não pediu a parte, mas eu já fui concedendo. Não, eu pedi, já levantei o microfone. Eu só não interrompi porque Vossa Excelência estava numa fase importante e concluindo um raciocínio, mas eu queria cumprimentar Vossa Excelência, estava no gabinete, já fiz um pronunciamento hoje e tinha encontrado Vossa Excelência aqui no plenário. Ontem conversamos, tivemos um embate ontem na Comissão de Relações Exteriores e eu queria começar dizendo que aquilo que conversávamos ontem, de a necessidade de reunirmos pessoas que têm compromisso ideológico com a sociedade plural, é fundamental. Nós estamos vivendo no país uma inversão de valores. Diante de uma crise que é real também, o sistema político partidário está enfrentando talvez a sua maior crise. O nosso partido PT tem uma parcela dessa crise, nós temos que encontrar uma maneira de superarmos essa fase difícil, nos reencontrarmos com nossa história, com o que sempre nos serviu de guia. Mas como ocorreu na Itália, como ocorreu em outros países, quando um país começa a enfrentar problemas que estão na estrutura dele, vinculados à democracia, o conservadorismo toma posse, toma face e ocupa espaço de poder, porque não tem espaço vazio para poder. E o que nós estamos vendo hoje na sociedade brasileira é algo parecido. Nós estamos vendo uma inversão de valores que bandidos estão virando herói. Nós estamos vendo na própria agenda do Congresso
estou falando de Câmara, Senado e na própria sociedade, essa inversão de valores. Agora se discute esse debate sobre terceirização. Óbvio que nós precisamos atualizar a nossa legislação, nós temos que melhorar os encargos, não é? e modernizarmos as relações de trabalho, mas nós não podemos cometer 2 graves erros que esse projeto que vem da Câmara, que vai vir para cá, já carrega. Um deles é de tirar direitos que são fundamentais de quem trabalha. E, olha, quem presta serviço terceirizado normalmente são os que ganham menos. É sacrificar os que podem menos, os que têm menos. Mas o pior é que, do jeito que esse projeto foi votado na Câmara, ele permite uma exploração de quem trabalha. O Brasil está vivendo, graças ao governo do presidente Lula, governo da presidenta Dilma, o pleno emprego. Esse mês de março foi uma frustração para os que torcem para o Brasil não dar certo, foi uma frustração, porque nós retomamos positivamente a geração de emprego. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a atitude do presidente do Senado, Renan Calheiros, é a atitude correta. Aliás, eu fico me perguntando, tem horas que eu penso com todo respeito, porque não estou aqui para desrespeitá-lo também, respeito o papel que ele ocupa como presidente da Câmara, mas tem horas que eu penso que o presidente Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha, pensa que é presidente do Congresso. Exatamente. Ele é o presidente da Câmara e, como tal, eu o respeito. O presidente do Congresso é o senador Renan Calheiros. Ele preside o Senado e o Congresso. E nós não podemos ter uma atitude do presidente da Câmara tentando interferir. Eles já fizeram as alterações, a votação que queriam fazer nesse projeto. Agora cabe ao Senado estabelecer as modificações que o próprio regimento permite, que a Constituição estabelece para essa casa. E se a maioria do plenário estabelecer que vai fazer a concertação nessa matéria que precisa ser feita para garantir o direito dos trabalhadores e não permitir a exploração dos trabalhadores, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Então, o presidente Renan está certo com a atitude que adotou e o presidente da Câmara, lamentavelmente, está errado. A situação é tão absurda dessa inversão de valores que agora, diariamente, nós temos um novo artista na TV brasileira, chamado Paulo Scaff. Esse é pior ainda, porque ele se sente presidente da Câmara, do Senado e presidente da República. O senhor presidente da Fiesp, todo dia, a toda hora, com dinheiro público, é bom que se diga, dinheiro público de contribuições sociais, fica todo dia virando um garoto propaganda de algo que ele não participou. Ele não vota na Câmara, não vota no Senado e nem é do Executivo. E está lá gastando e ninguém faz nada. Todo dia parece que foi ele que apresentou essa proposta de terceirização, fez a votação e já sancionou. Eu acho que esse tipo de abuso é o que a gente pode colher quando a gente tem essas inversões de valores. Por isso que é fundamental isso que Vossa Excelência estava fazendo bem antes do meu parte, que eu agradeço. Nós temos que reunir parlamentares de diferentes partidos que têm compromisso não só de fazer o bom enfrentamento nessa crise, mas compromisso de manter as conquistas da sociedade, que tem compromisso com a sociedade plural, que tem compromisso em não adotar medidas que levem o Brasil a ser um país conservador. Aquele debate ontem na Comissão de Relações Exteriores sobre Cuba é a coisa mais atrasada que eu já vi. O Brasil, o BNDES, tem uma avançada regra de transparência, melhor do que no Reino Unido, melhor do que nos Estados Unidos, melhor do que na Itália, melhor do que na França, de transparência no BNDES, mas não pode. Para Cuba não pode ter nada. E na contramão, o governo dos Estados Unidos, o maior adversário, o maior inimigo de Cuba ao longo de 50 anos, faz um gesto agora de aproximação. E o conservadorismo brasileiro está querendo fazer um gesto de distanciamento. Eu não estou entendendo. Esse é o perigo. Quando se tem as inversões de valores, quando heróis deixam de ser heróis, quando quem fez passa a ser acusado de malfeitor e quem não fez passa a ser mocinho. Então, nós devemos cuidar para que o legado, o trabalho fantástico feito pelo presidente Lula não seja diminuído. Nós devemos cuidar para que as conquistas que a presidenta Dilma preservou ou fez sejam preservadas. E devemos ficar vigilantes. E o melhor que temos a fazer é juntar aqui no Congresso um grupo de
senadores e senadoras que têm um compromisso com as conquistas sociais, com um Brasil que é plural, com um Brasil que é tolerante, e somar força com o presidente Renan Calheiros no enfrentamento dessa ameaça que o presidente da Câmara, lamentavelmente, faz. Volto a repetir, com todo respeito ao deputado Eduardo Cunha, ele é apenas presidente da Câmara dos Deputados. Ele não é o presidente do Congresso Nacional. O presidente do Congresso e presidente do Senado é o senador Renan Calheiros. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Senador Teomário. Só completando um pouquinho o que o senador Jorge falou, e Vossa Excelência já o colocou, acho que essa frente é importante, superpartidária, senadores comprometidos e senadoras com o Brasil, com as causas brasileiras, e o Senado tem que ter, nesse momento, essa tranquilidade que o Renan passou e que agora recebe o nosso apoio, de a gente não permitir, né, essa tentativa do presidente da Câmara tentar não só presidir o Congresso, como pautar, né, as ações aqui dentro do Senado. E, como o senador Jorge Viana falou, hoje o Paulo, que está aí fazendo essa propaganda, quem sabe ele não está se sentindo muito à vontade, né, junto do Eduardo, para ele estar tentando conduzir. Então, eu disse aqui um pouquinho, senador Viana, na minha fala, que essa casa aqui não é comandada por grupo financeiro, grupo empresarial, essa casa aqui é comandada por senadores eleitos nas suas bases, com compromisso com o povo brasileiro, com as causas do povo brasileiro. O Senado representa o Estado e, como tal, nós temos a preocupação maior de proporcionar a igualdade, o crescimento igualitário, a distribuição, de ordem que o Brasil não tenhamos, já que o nosso Brasil é um continente e é tão grande, a gente não faça estados ricos e estados tão pobres, né? É preciso dar uniformidade nisso aí. E nós que somos do Norte, eu, Viana e outros, realmente buscamos essa parceria. E Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado, senador Teomário. Eu só queria, senador Jorge, primeiro falar do presidente da Fiesp, que ele já utilizou esse artifício na campanha de governador de São Paulo. Era propagandas da Fiesp na televisão, onde o presidente colocava a cara dele. E agora, na discussão de terceirização, é essa. A gente vê, não é nem uma propaganda, ele coloca a cara dele. Uma vaidade oportunista ali naquele caso. Eu, sinceramente, eu acho que a Câmara dos Deputados, eu assisti toda a sessão de votação do projeto, a Câmara, que é a casa do povo, não agiu como casa do povo. E queria dizer, senador Jorge Viana, que esse projeto tramitou na Câmara dos Deputados 11 anos. A posição do deputado Eduardo Cunha dizer que se engaveta lá, engaveta aqui, nós não estamos engavetando. Nós queremos uma tramitação normal, passando pelas comissões. Ele quer impor com essa chantagem um rito aqui para o Senado Federal. Não é porque o presidente Eduardo Cunha quer que nós vamos votar esse projeto de terceirização em urgência. Eles ficaram 11 anos. Então, parabéns, presidente Renan Calheiros. Nós estamos apoiando essa iniciativa, que é a iniciativa de um presidente do Senado Federal, que não vai ser conduzido e dirigido pelo presidente da Câmara dos Deputados, que quer escutar amplos setores. Na próxima terça-feira, o presidente Renan vai receber aqui as centrais sindicais. Agora, senador Jorge Viana, Vossa Excelência sabe, ontem à noite liguei para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é um dos senadores do meu partido PT que tem mais passagem aqui nessa casa, mais diálogo com os mais diversos partidos aqui dessa casa. E eu, veja bem, essa casa se dividiu muito tempo entre oposição e situação, entre governo e a oposição. Nós estamos vivendo uma quadra da história diferente. Agora tem outros atores. A nossa maior preocupação hoje no debate do país é o avanço dessa pauta que vem da Câmara e do presidente Eduardo Cunha. Não é só o projeto de terceirização, é um conjunto de ações. Então, eu liguei para o senador Jorge Viana ontem, hoje também vou ligar para vários outros senadores, senador Teomário, porque o senador Jorge Viana pode encarnar isso muito pelo nosso lado, que é de conseguir fazer essa articulação suprapartidária, de um bocado de gente aqui espalhado nos mais diversos partidos, mas que não aceitam essa pauta que o presidente Eduardo Cunha está querendo impor. E eu tenho certeza que esse movimento aqui pode ser um movimento vitorioso, e o Brasil, com certeza, espera isso, que daqui do Senado Federal surja uma nova correlação de forças
para fazer frente a essa maré conservadora que estão tentando nos impor. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio, é passar por cima dos partidos, do debate governo e oposição, para montar essa frente, que eu diria que é uma frente progressista, em cima de pontos concretos aqui no Senado Federal. Eu queria agradecer muito os apartes e vou entrar agora no meu discurso, que é um discurso que eu considero importante, senhor presidente, porque eu vou falar hoje sobre o centenário do genocídio ao povo armênio. Senhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado e pela Rádio Senado, público presente, em 1935, o dramaturgo e escritor William Saroyan, um americano, filho de imigrantes armênios, registrou que gostaria de ver qualquer força desse mundo destruir essa raça, essa pequena tribo de pessoas sem importância, cujas guerras foram todas lutadas e perdidas, cujas estruturas foram todas destruídas, cuja literatura não foi lida, a música não foi ouvida e as preces já não são todas atendidas. Vá em frente, destrua a Armênia, veja se consegue. Mande-os para o deserto sem pão e água. Queime suas casas e igrejas. Daí veja se eles não vão rir, cantar e rezar novamente. Quando dois armênios se encontram novamente em qualquer lugar do mundo, veja se eles não vão criar uma nova Armênia. Senhor presidente, muito tempo se passou desde o início dos eventos descritos por esse filho de imigrantes armênios. Para ser mais preciso, um século no dia de hoje, 24 de abril. Senhoras e senhores senadores, eu subo hoje nessa tribuna para prestar minhas considerações ao genocídio armênio ocorrido em 1915. Um evento compreendido por muitos, porém, infelizmente, reconhecido por poucos, como o primeiro genocídio do século XX. A luta pelo reconhecimento do genocídio é um tema presente permanentemente na comunidade armênia internacional. Digo internacional, pois a grande maioria dos armênios do mundo hoje vive fora da Armênia. No Brasil, imigrantes armênios chegaram entre 1920 e 1930. Portanto, admiro a persistência desses brasileiros e brasileiras em continuar lutando para que o genocídio armênio seja reconhecido e, finalmente, saia do Vale das Sombras. Nas semanas que anteciparam o centenário do genocídio, parlamentos e lideranças do mundo todo discutiram o tema, alguns até mesmo incorporando essa tão evitada palavra que se inicia com a letra G, genocídio, aos seus livros de história. A minha intenção aqui, mesmo que de forma modesta, é contribuir com essas manifestações de solidariedade a um povo que também contribuiu com a formação da nação que somos hoje. Afinal, o nosso país tem mais de 40 mil brasileiros e brasileiras de origem armênia. E mesmo não sendo de descendência armênia, arrisco dizer que os eventos de 1915 permanecem nos seus pensamentos como uma ferida ainda não cicatrizada que vem passando de geração para geração. O dia 24 de abril marca a data em que mais de 800 intelectuais armênios foram presos, deportados e assassinados na antiga Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia. Essa complexa e triste trajetória, que soma-se ao início da Primeira Guerra Mundial, é marcada pela morte de mais de 1,5 milhão de homens, mulheres, crianças e idosos armênios pelo Império Turco Otomano em 1915. Diplomatas estrangeiros na época observaram e documentaram os eventos que ocasionaram o genocídio. Em junho de 1915, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia advertiu que uma campanha de extermínio racial estava em andamento, na qual detenções e deportações em larga escala de armênios, muitas vezes acompanhados por episódios de violências de diversas naturezas, estavam se tornando um massacre.
O cenário mundial sofreu muitas transformações a partir de 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. O fim desse triste capítulo da nossa história, marcado pela derrota do Império Otomano, aliado à Alemanha nazista, possibilitou a independência da Armênia no dia 28 de maio desse mesmo ano, em decorrência de um tratado de paz que reconheceu a soberania armênia. Após 100 anos, o genocídio armênio ainda permanece vivo. Isso porque sucessivos governos da Turquia se recusam a reconhecer que, de fato, o que houve em 1915 foi um genocídio. De acordo com líderes turcos, tais mortes foram consequências de uma guerra civil e não o resultado de um plano institucionalmente sistematizado. Porém, a pergunta quase eterna ainda permanece. Se não houve genocídio, onde estão os outros 3/4, ou cerca de 1,5 milhão de armênios que viviam na região? De fato, a história mostra que o tema é complexo. Essa semana, lendo sobre os relatos de pessoas que estiveram presentes na região, encontrei a história curiosa de um venezuelano que lutou no exército otomano naquele período. Em seus testemunhos, registrados no livro 4 anos sob a meia-lua, Rafael Mendes diz: apesar do tiroteio que varria as ruas, eu consegui finalmente abordar o alcaide que comandava a orgia, para ordenar o fim imediato das matanças, quando esse, para minha surpresa, disse que ele só estava obedecendo a uma ordem por escrito do governador-geral da província, de exterminar todos os homens armênios acima de 12 anos de idade. Atualmente, na Turquia, nem todos defendem a versão do governo turco. Muitos lutam pela causa armênia. Aliás, casos de perseguição contra ativistas intelectuais são de conhecimento público. O escritor Orhan Pamuk, por exemplo, que reconheceu em público o genocídio armênio, foi solicitado a se retratar por insultar a Turquia. No ano passado, o primeiro-ministro turco reconheceu de maneira inédita a desumanidade da tragédia de 1915. Atitude não antecipada por muitos, porém ainda tímida para tantos, já que em nenhum momento houvera o reconhecimento do genocídio. E aqui gostaria de registrar que essa tragédia continuará representando um passivo histórico da humanidade, caso não reconhecida. Afinal, não se modifica a história por meio da sua negação. Internacionalmente, o genocídio armênio, o segundo mais estudado da história, foi reconhecido apenas por aproximadamente 20 países, ilustrando assim certa conivência da comunidade internacional diante do tema. Como membro do Parlamento do Mercosul, o Parlasul, fiquei admirado ao saber da postura madura dessa instituição, que reconheceu o genocídio armênio em 2007. Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela, Alemanha, Canadá, Itália, Suíça, Bélgica, Holanda, Suécia e Vaticano já incorporaram a palavra genocídio nos seus livros de história internacional referentes à Armênia. Inclusive, na Suíça e na Grécia, é crime negar o genocídio armênio. Há alguns dias, esse grande homem, o Papa Francisco, reconheceu publicamente o genocídio armênio, sugerindo que a humanidade parece incapaz de pôr fim ao derramamento de sangue inocente. Segundo a sua santidade, parece que a família humana tem se recusado a aprender com seus erros causados pela lei do terror, de modo que hoje também há aqueles que tentam eliminar os outros com a ajuda de alguns e com o silêncio cúmplice de outros que simplesmente observam. Atitude essa que sofreu retaliações verbais firmes de Ankara. Outra liderança que, embora tenha reconhecido o genocídio no passado, porém evitado utilizar o termo após se tornar presidente, foi Barack Obama, contrariando até mesmo uma certa pressão do seu Congresso Nacional. Afinal, os Estados Unidos possuem a maior população de descendentes armênios do mundo. O Reino Unido passou por um grande constrangimento em 1999, quando documentos
do Ministério das Relações Exteriores foram vazados, em que declaravam que a Turquia continuava defensiva quanto a um possível reconhecimento do genocídio e que, portanto, a única opção viável seria de continuar a recusar-se a reconhecer as mortes como genocídio, diante da importância de suas relações políticas, estratégicas e comerciais com a Turquia. Um passo importante foi tomado no dia de ontem, quando o presidente da Alemanha, Gauck, reconheceu que o destino dos armênios se destaca como exemplar na história de extermínios em massa, limpeza étnica, deportações e, sim, genocídio, que marcou o século XX de maneira tão terrível. Gauck ainda reconheceu que os alemães também tiveram responsabilidade e, em alguns casos, cumplicidade no genocídio armênio, já que a Alemanha foi aliada do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. Essa atitude tão madura é significativa, já que a Alemanha possui a maior população de imigrantes turcos da Europa. Outro evento marcante que amplia a musculatura da causa armênia é o posicionamento do Parlamento Europeu, que reconhece o genocídio. Isso porque a Turquia tenta constantemente se incorporar à União Europeia, sugerindo, portanto, que o custo de manter um posicionamento de não reconhecimento do genocídio armênio possa dificultar ainda mais sua filiação no bloco europeu. Apesar do número alto de países que não reconhecem oficialmente o genocídio armênio, achei muito interessante o fato de que muitos estados e municípios ao redor do mundo o reconhecem. Aqui no Brasil, o estado de São Paulo é um dos exemplos brasileiros, assim como os estados do Paraná, Ceará, as cidades de São Paulo, Campinas, Osasco, Fortaleza e São José do Rio Preto. Senhores e senhoras senadores, o dia de hoje nos provoca a refletir sobre a história e a importância do direito à verdade e à memória, de forma que eventos como o genocídio armênio ou tantos outros que afligiram a comunidade internacional jamais sejam esquecidos, para que jamais voltem a ocorrer. Você sabe, senhor presidente, eu vendo pela internet o tema, eu não consegui confirmar na literatura onde foi escrito, por isso que não trouxe aqui, mas diz que antes da invasão da Alemanha à Polônia, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler teria perguntado, quando falaram, puxa, pode haver um massacre ali, e o Hitler teria feito... Assim, alguém lembra dos armênios? Na verdade, eu vi isso em várias... Não consegui ver a literatura, então não posso comprovar aqui, porque procurei de ontem para hoje fazer o discurso, em que relato, em que livro tem esse texto, e a gente vê várias histórias nesse debate da questão armênia, essa frase do Hitler, mas não consegui precisar qual o historiador que falou sobre esse tema. Mas você veja a importância do mundo reconhecer esse que foi o primeiro genocídio. 1,5 milhão de armênios mortos em 1915. Um grande massacre. Então, eu fiz esse discurso com esse objetivo. O governo brasileiro ainda não se pronunciou, está havendo uma mudança muito grande no mundo. Eu acho que o governo brasileiro tem que se pronunciar, assumir uma postura aqui e reconhecer esse genocídio. Mas esse foi o motivo dessa minha fala hoje aqui. Porque a reflexão sobre o passado nos oferece subsídios para pensar sobre o futuro, sobre o projeto que queremos como cidadãos, como parlamentares, e, por que não, como membro de uma comunidade mais ampla, que inclui pessoas de todo o mundo. Como disse há pouco, reconhecer eventos passados não muda a história, porém, certamente, contribui para a construção de um futuro mais fraterno, solidário e promissor. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador.